Olá, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus para todos vocês. Iniciando aqui mais um vídeo e no dia de hoje eu quero compartilhar com vocês uma palavra que está lá no livro de João 11, no João 11, capítulo 11, versículo 32, que diz assim: Então, quando Maria chegou ao lugar onde Jesus estava, vendo, prostrou aos seus pés e desabafou: Senhor, se estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. É do nosso conhecimento, né? Se você é novo convertido, se você já conhece ao Senhor, nesse capítulo 11 de João, a Bíblia vai narrar, né? O que aconteceu com os três irmãos, né? Os três irmãos de Betânia, né? O qual Jesus gostava muito de ir à casa deles, né? Jesus gostava muito de Marta, de Maria e de Lázaro. E nesse momento aqui, Lázaro tinha falecido, né? De fato, nós sabemos que elas, as irmãs, já tinham chamado a Jesus, já tinham mandado um recado para Jesus, né? Para que Jesus viesse até a casa delas, porque eles eram íntimos, né? Eram amigos de Jesus. Então, assim, se Jesus tinha feito, né, milagres na vida de todas as pessoas que não o conheciam, não tinham um vínculo com ele, não tinha proximidade com ele, imagine aos seus amigos, né, o que Jesus não faria. Então aí Marta e Maria avisam a Jesus, né, Jesus estava em um povoado vizinho, e avisam a Jesus que Lázaro estava enfermo, e Jesus manda o recado, né, pelo mensageiro, que aquela doença não era para a morte, mas que era para a glória de Deus, né? De fato, elas não entenderam o que Jesus estava dizendo, né? Que a doença não era para a morte, ou seja, nós entendemos, né, se tiver alguém à beira da morte, enfermo, e Jesus disser que a doença não é para a morte, a gente entende que a pessoa não vai morrer. Mas não foi o que aconteceu com Lázaro, né? Nós sabemos que Jesus só chega em Betânia depois de 4 dias, mesmo podendo chegar antes, né? Porque onde Jesus estava era muito próximo. Eu não sei falar para vocês aqui especificamente a distância, não sei se era 5 ou 6 estádios, né, de distância onde Jesus estava, mas dava para Jesus chegar antes de Lázaro morrer. Mas Jesus só chega 4 dias depois, e Lázaro, além de estar morto, já estava sepultado, né? E como disse Marta, já cheirava mal. E aqui eu quero abrir, né, uma parêntese para explanar um pouco com vocês que muitas das vezes a demora, né? A gente acha que está demorando, né? A demora de Jesus chegar, a demora da resposta, o passar do tempo, o passar dos dias, o passar das horas, quer roubar a nossa fé, né? Você pode perceber que ela fala: Senhor, se estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Ou seja, Senhor, a culpa de Lázaro ter morrido foi a tua demora. Foi porque tu demorou. Porque avisado o Senhor foi que ele estava enfermo, né? Avisado o Senhor foi que Lázaro estava à beira da morte. Mas a culpa, né, dele ter morrido é da demora, porque o Senhor demorou. Nós sabemos que o tempo é algo crucial, né, para quando alguém está doente. A gente sabe que por minutos, né, por segundos, né, por milésimos, alguém pode perder a vida. Então aqui com Lázaro não foi diferente. Elas entenderam que o fato de Lázaro ter morrido era por conta da demora. E aí, aplicando em nossas vidas, percebemos que muitas das vezes nós também passamos por situações como Marta e Maria passaram, mesmo sendo discípulos, né, de Jesus, mesmo sendo amigos de Jesus, mesmo obedecendo a Jesus. A gente vai se deparar com situações em que pareça que Jesus está demorando de nos responder, parece que Jesus não quer nos responder, parece que Jesus nos abandonou, né? Parece que Jesus não ouve mais a nossa oração, não ouve o nosso clamor, ou isso nos faz pensar até que a gente esteja em pecado, né? Não esteja em dias, né, com a nossa vida, com a nossa santidade para com Deus. E não, isso tudo faz parte, né, do processo, faz parte do propósito, né? Jesus demorou 4 dias para chegar lá. E aí a gente vê também que o fato de sermos discípulos, de sermos amigos, de sermos servos do Senhor, né, não nos pode, né, não nos dá poder para ditar o tempo de Deus fazer as coisas nas nossas vidas, né? Não nos dá essa autonomia para marcar o tempo, marcar a hora, para que o milagre aconteça, para que a resposta chegue, para que a providência de Deus chegue até nossas vidas. Isso nos quebra, porque nos faz entender que nós não somos
manipuladores de Cristo, né? Nós não somos manipuladores de milagre. Nós somos, né, aguardantes, se assim posso dizer, se é que existe a palavra, né? Somos nós quem esperamos, né, pelo milagre da parte de Deus. Então eles eram amigos, mas mandaram uma mensagem, talvez até acharam que Jesus viria na velocidade da luz. E não é isso que acontece, por muitas das vezes conosco é assim, né? Eu já vivi situações assim, a quais eu pedia, orava, buscava, jejuava e esperava, e a gente sabe que esperar é muito difícil, né? Se esperar o homem, né, no homem já é difícil, esperar em Deus é muito mais difícil ainda. Por quê? Porque isso envolve, né, a nossa fé, envolve a nossa impulsividade, envolve a nossa paciência também. E aí, em atenção a isso, a gente faz referência lá ao Salmo 41, né? Que o salmista Davi escreveu que esperou com paciência no Senhor. E o Senhor se inclinou para ele e ouviu, né, o seu clamor. Davi cita que ele esperou com paciência. Gente, quem quer esperar com paciência? Normalmente, quando nos direcionamos a um posto, né, de saúde, a um posto médico, a gente já chega ali querendo ser atendido de forma rápida. Mesmo sabendo que a gente está na segunda ou na terceira posição, a gente não quer esperar com paciência. A gente não quer esperar. E esse é o grande problema da nossa geração, né? A nossa geração, ela não quer esperar. A nossa geração é a geração imediatista, né? Que quer tudo na hora que quer, né? E a gente sabe que com Deus não é desse jeito, né? Com Jesus não funciona dessa forma. A gente não vai conseguir manipular o Senhor, não vai conseguir trazer a atenção dele para nós de forma impaciente, não. E quando lembramos de paciência, citamos também, né, eu cito também aqui o que aconteceu com Sara, né, que estava esperando há muito tempo, né, por um filho, né, pela promessa, e passado o tempo, né, ela entende que Deus não queria mais dar o filho para eles, né, para ele e para Abraão. E aí o que é que ela faz? Impulsivamente, de forma apressada, ela conclui, não, eu sei o que é que eu vou fazer, eu vou resolver, porque às vezes nós somos assim. A gente vê o tempo passando, a gente espera a direção de Deus, a orientação de Deus, a gente vê o tempo passando, sabe de uma? Eu não vou esperar mais não. Eu vou fazer isso, isso e isso, é o nosso pensamento, né? E aí a Bíblia diz também que a gente não pode ser sábio aos nossos próprios olhos, né? Aí nos quebra porque a gente não consegue tomar decisões, né, pautadas no nosso achismo, porque a gente se quebra literalmente, né? Vai dar errado, né? Então, se você está aí assistindo esse vídeo, é porque eu estou compartilhando aqui a palavra com vocês, mas eu também estou recebendo da parte de Deus para a minha vida. Se você está assistindo esse vídeo, né, tem alguma situação, alguma causa que você está esperando no Senhor, espera mais um pouquinho. Né? Se você já esperou até aqui, espera um pouco mais. Ah, não, se eu já esperei durante um ano, espera mais um pouquinho. A vitória já pode estar na porta, né? Já pode estar próximo. E aí, por uma impulsividade, você pode atrapalhar os planos de Deus, né? Porque por vezes não é o adversário que atrapalha os planos de Deus, porque ele não pode frustrar os planos de Deus. Somos nós quem atrapalhamos os planos de Deus, como foi o caso aqui de Sara. E aí naquela época tinha um código Hammurabi, né, que o homem poderia ter 12 esposas. E aí Sara recorre, né, a essa lei e aí põe Agar, sua serva, na cama do seu marido, né, do seu senhor Abraão. E aí Deus permite, né, que Agar venha a gerar. E aí a gente já sabe desenrolar da história que deu todo aquele problema, começou confusão dentro de casa, começou o desentendimento entre ela e Abraão. E aí chega um momento que ela fala com Abraão que vai botar Agar para fora, né? Agar foge. O anjo do Senhor encontra Agar no meio do deserto, pergunta de onde vem, para onde vai, manda Agar voltar, porque Agar não tinha condição de sobreviver no deserto naquele momento, né? O anjo diz para Agar voltar e se humilhar à sua senhora. E aí Agar volta e se humilha, né? Passa aquele período ali, quando o menino já está grande, ela sai com o menino de novo, né? Abraão despede ela com um odre e alguns pães, mas o Senhor cuidou, né, de Agar. O Senhor arrumou a bagunça que Sara fez, mas Sara gerou, né? Pouco tempo depois, Sara gera, a promessa chega, o milagre aconteceu. Sara deu à luz, né, a Isaac, e o nome do Senhor foi glorificado. Então, assim, é muito importante que a gente se esforce, né, para esperar o tempo de Deus. Não é fácil, não é fácil, não é fácil. Nós não estamos falando de algo que é simples de se fazer, porque nós somos humanos, né, nós somos limitados.
A gente julga tanto Sara, mas em muitas das situações nós também queremos agir. Nós também queremos colocar nossa mão, queremos fazer do nosso jeito, mas entendendo as verdades, né, de Cristo, as verdades espirituais. E atenção, esse texto aqui de Mateus, de João 11, né, que Maria diz que se Jesus não estivesse lá, se tivesse chegado, não estivesse lá, Lázaro não teria morrido. Então, assim, a culpa, né, de tudo isso está acontecendo, a gente põe a culpa no tempo, põe a culpa na não chegada de Jesus, né? Põe tempo, como que eu posso dizer, no desprezo de Jesus pelo tempo que a gente está sofrendo, pelo tempo que a gente está padecendo. Mas eu tenho uma boa notícia para você. Assim como Jesus fez, né, o milagre além do que Marta e Maria estavam pedindo, o Jesus também quer fazer na minha vida e na tua vida. Jesus não veio curar Lázaro, né? Jesus não curou Lázaro. Jesus ressuscitou Lázaro. Jesus fez algo além, muito maior do que eles estavam, né, imaginando, né? Porque a Bíblia também diz que Deus faz além do que pedimos ou imaginamos. Então, por vezes, estamos esperando por algo que para nós é tão pequeno e o Senhor quer fazer algo muito grande. E o Senhor quer fazer algo muito grandioso para que o nome dele seja glorificado. Então fica com essa palavra no teu coração, não se precipita não, né? Não toma as decisões pautadas no teu achismo, no teu impulso, na tua impaciência, na tua pressa, né? Não toma tua decisão comparado no tempo, né? Olhando para o tempo, olhando para as situações, para as estações, olhando para tudo aquilo, né? Olhando até para o outro, porque às vezes a gente quer agir olhando para a vida do outro. Mas a vida de fulano tem, mas a vida de fulano é assim. Então não tome decisões pautadas, né, na imprecisão, na impulsividade, na pressa, na impaciência, né? Espera no Senhor. Com certeza, se o Espírito Santo te direcionou esse vídeo, é porque você está passando por uma situação assim. Então espera um pouco no Senhor, espera mais um pouquinho, né, no Senhor. Espera até o Senhor te dar uma direção, te responder, te orientar, te direcionar, ou chegar com a providência, com a cura, com o milagre que você precisa. E esse foi aí, né, mais um vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo.